E aí, gente, chegamos então à quinta-feira, sejam bem-vindos aí, com o título chamado ao compromisso. Então vamos entender que compromisso é esse aqui. Meu amigo Ricardo já está conosco aqui. A pergunta que nós temos para hoje é: na atualidade, quem afirmou ser a autoridade de Deus na Terra e qual é o perigo dessa afirmação, meu amigo, que essa pessoa, esse poder aí falou? Então, na lição, ela fala muito da antiga Babilônia, antes de responder bem à pergunta, que diz assim, né? Nos dias da antiga Babilônia, religião e Estado eram a mesma coisa. Quando o rei Nabucodonosor assentava-se no templo do seu trono real, ele supostamente era a voz dos deuses. Em uma certa ocasião, como um ato de desafio contra o verdadeiro Deus, o rei da Babilônia aprovou um decreto universal que ordenava a todos os seus súditos a se curvarem à sua imagem. Uma forte prenúncia do seu povo fiel a Deus. Aqueles que recusavam adorar a falsa imagem vamos enfrentar nos últimos dias. Então a religião e o Estado andam junto. E quando elas andavam junto, elas fizeram coisas terríveis. Quando Roma fez laço com o cristianismo, fez a grande perseguição. E ao decorrer da história de Roma, esses homens que foram dominando o mundo, eles foram trocando de títulos. Já não era imperador, mas passaram a se chamar os papas. E os papas, ao decorrer da história, durante seu reinado de mais de 1.200 anos, de acordo com a profecia, eles se declaravam ser o próprio Deus. Sim. Existe na lição aqui, na parte de baixo, nos últimos parágrafos, que diz assim que na enciclopédia, aqui ó, ao longo dos séculos, os papas romanos declaravam que ocupavam o lugar de Deus na Terra, como é resumido na encíclica dia 20 de junho de 1894. Está escrito pelo Papa Leão XIII. Nós, os papas, ocupamos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Depois diz assim: o Papa é tão grande dignidade e tão exaltado como um mero homem, mas como se fosse a voz e vigário de Deus. A palavra vigário significa substituto, representante. Ele está representando Deus. E de acordo com a pergunta que você me fez, o que isso implica? Por que não pode falar? Porque a própria Bíblia ensina que ninguém pode ser substituído por Deus. O único que faz a mediação é Jesus Cristo, o homem. Existe um verso que fala isso, né? Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso representante. Jesus é quem intercede pelo homem. Jesus que morreu, que sofreu o sacrifício. É o único ser. Não é a mãe de Jesus, não é os irmãos de Jesus, não são os amigos de Jesus. É somente Jesus. Nenhum anjo. Nenhum anjo. Pra você ter ideia, é tão sério que nem o Espírito Santo, porque é só o Jesus. Porque foi o único que morreu. Sim. O único que se tornou homem. O Espírito Santo é o mediador também, mas ele é que representa a humanidade. É ele que pode nos salvar. E os papas, esse poder religioso regido pelos papas, eles se colocam no lugar de Deus. Verdade. Então, para terminar essa pergunta, em 2 Tessalonicenses, que a lição aponta aqui, no capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, ó: ninguém de nenhum modo se engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui ele está dizendo que antes do fim do mundo, antes da vinda de Jesus, este homem vai se levantar, se dizendo ser o próprio Deus. Tem a autoridade de Deus. Então ele sente a autoridade até de mudar o dia, os calendários, os mandamentos de Deus, adulterou os mandamentos de Deus, tirou alguns, ampliou outros. Ele criou uma outra lei e colocou outros santos para serem adorados. Então, de acordo com a palavra de Deus, esse homem, esse poder, a pessoa que está lá no momento, não tem essa autoridade biblicamente falando. Então, nós como que professamos guardar os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, precisamos não fazer parte e trazer as pessoas que estão de lá para cá, né? Para o lado onde realmente a verdade está sendo pregada. Exato.
Ricardo, aqui em Daniel 3, ele fala exatamente sobre a questão dessa culto à imagem, né, que Babilônia fez, que no caso é aquela história, né, que os amigos de Daniel são livrados da fornalha ardente por causa daquela imagem, né, que Nabucodonosor ele instituiu lá no reino da Babilônia e obrigou, né, o povo todo, todos que estavam ali naquela assembleia, a se ajoelhar e se prostrarem ali diante do povo. A pergunta é como podemos então relacionar a Babilônia espiritual com essa história que aconteceu aqui? Então, o que aconteceu no passado vai acontecer novamente, não da mesma forma, mas com o mesmo sentido, que é a adoração. Sim. Tudo na Bíblia é questão de adoração, o que te ocupa, o que faz você tomar as suas decisões. Então, o inimigo quer a nossa atenção, que é o nosso coração, os nossos desejos. E Deus luta por isso, para que possamos de fato adorar esse verdadeiro Deus. E naquela época, depois que Daniel deu as revelações a Nabucodonosor da estátua, que ele era a cabeça de ouro e que após ele viriam outros reinos, Nabucodonosor ficou tão convencido e por ser idólatra, ele fez uma estátua todinha de ouro. Já que eu sou a cabeça? Não, na sua visão está errado. Na minha visão, eu sou toda a estátua de ouro. Não vai existir outro império após mim. Ele achava que ele era eterno, que é o homem, né, o ego, né? Sim. Então ele pediu para fazer aquela estátua e todos que estavam ali na Babilônia, em região, adorassem. E dentro da Babilônia estavam os 3 amigos de Daniel. Daniel não estava naquele momento, ele estava viajando e foram forçados a adorar. Essa adoração que todas as pessoas da Babilônia tiveram que fazer, essa Babilônia espiritual que vivemos hoje, vai promover também um momento para que todos vão adorar essa Babilônia, esse sistema religioso, esse sistema de profanação, de abominação. Então eles vão perseguir, se for possível. Eles vão fazer o que fizeram com aqueles 3 amigos de Daniel. Nem que se for possível, vão ser perseguidos, vão pagar pelo preço por não ter adorado, por não fazer parte desse sistema religioso, dessa adoração. Minha gente, isso aí tudo tá falando na Bíblia, então pegue aí. Realmente aqui nos nossos vídeos a gente não consegue resumir, né? Uma profecia enorme de como o Apocalipse 17 em 5 minutos, fica difícil, mas o Ricardo resumiu realmente tudo que vai acontecer lá em Apocalipse 17, comenta, e junta também uns textos aí que nós vamos aprender nas próximas lições sobre a questão das bestas. Vai ter realmente essa questão de perseguição a quem não adorar a esse poder chamado Babilônia. Então, para sair vitorioso, e por mais que vai ter esses problemas como os amigos de Daniel tiveram, né, que acabaram passando pela fornalha ardente, mas mesmo sendo fiéis a Deus, eles venceram essa provação. Então, fica de lição para cada um de nós aí. Por mais que Satanás vá fazer os seus trabalhos satânicos para acabar com a verdade, Deus vai erguer pessoas que vão sempre lutar ao lado da verdade. Ô Lucas, só uma dica para os nossos ouvintes. Digita no Google Pastor Vanderlei Dornelles. Existem vários temas sobre isso. Ele tem muitas palestras e livros da Casa Brincadora que abordam praticamente o que está acontecendo hoje, de acordo com a profecia do Apocalipse 17, Apocalipse 12, Apocalipse 14 e 13 também. Então fica a recomendação aí também, galera. Então fique com Deus e até o vídeo de amanhã.